Paulínia é uma cidade no interior de São Paulo, a 118 quilômetros da capital e com cerca de 73 mil habitantes. Localiza-se numa região industrializada, geradora de 9% do PIB brasileiro. É chamada de cidade feliz, considerada tranquila, com bonitas áreas de lazer. Também se destaca pelo projeto Polo Cinematográfico. Na Paulínia Feliz se esconde uma triste realidade. Paulínia concentra indústrias com grande potencial poluidor. Relatórios sobre a qualidade do ar apontam altos índices de ozônio na atmosfera. Por trás da magia do cinema, há uma história que muitos querem esconder. Essa é uma história real. Estamos aqui em frente ao antigo site da Shell Química. Hoje é considerada uma das áreas mais contaminadas do país, né? Essa contaminação ocorreu devido a vários vazamentos de produtos. Por se tratar de uma empresa de agrotóxico, e várias embalagens que eram produzidas nesse site eram de vidros. E havia muita quebra de vidro e derramamento de produtos. Então houve um vazamento, derrame de produto e veio a contaminar o solo, né? Nesse site passou em torno de 844 trabalhadores, incluindo trabalhadores efetivos da empresa e prestadores de serviço, empresas terceirizadas, que hoje, supostamente, por estar exposto numa área considerada das mais contaminadas, possa ter alterações de saúde para o futuro. Aqui era o antigo condomínio Recanto dos Pássaros, né? Essa área aqui é em torno de 66 chácaras que foram adquiridas pela Shell, que foram interditadas em 2003 pela prefeitura, e aí a Shell começou a comprar essas chácaras. Hoje existe somente 2 ainda que não foram adquiridas pela Shell. E, inclusive aqui nessa esquina aqui existia uma chácara muito bonita com piscina, campo de futebol, que foi demolida completamente, que foi comprovado que estavam contaminadas, né, por pesticidas. A Shell foi construir lá, mas a gente não sabia de nada, o que ela ia fazer. A gente não sabia de nada. E eu me lembro que desde o começo que ela se instalou lá, tinha chaminé que saía muita fumaça, muito cheiro ruim, muito cheiro de veneno. Eu tive meus filhos, um em 78 e outro em 80. O mais velho principalmente vomitava dia e noite. A gente não sabia o que era. Bom, eu entrei na Shell no dia 20 de 4 de 77. E nós descobrimos a respeito da contaminação quando? Depois que nós saímos, porque até então, o que ela pregava dentro da empresa? Ela pregava que a empresa era limpa, dentro das normas, a parte da poluição era tudo à base de ppb, quando nós descobrimos que era tudo à base de ppm. ppm é o quê? Parte por milhão e não parte por bilhão, como ela pregava. Na verdade, a Shell ia vender sua planta em Paulínia, e aí, quando ela foi fazer a venda da empresa, da unidade, ela acabou tendo que fazer uma autodenúncia que ela havia contaminado o meio ambiente. A legislação brasileira obriga as empresas a fazerem esse tipo de protocolo, e no momento da venda, quando foi se verificar a situação da planta, foi feita a autodenúncia. Aí, posteriormente, verificou-se que a autodenúncia era restrita, né? Não demonstrava realmente o que estava por trás, o grande dano, não só ambiental, mas como a saúde dos trabalhadores, que foi bastante afetada. No Brasil, 80% da indústria química se instalou na década de 70. A Shell começou a operar em Paulínia em 1977, numa área às margens do rio Atibaia. Utilizava aldrin, bidrin, dieldrin e edrin na fabricação de pesticidas. Em 1975, esses produtos já haviam sido proibidos nos Estados Unidos, quando a Agência de Proteção Ambiental confirmou riscos à saúde dos seres humanos. Um ser humano nos Estados Unidos é um animal racional com capacidade de criação, habilidade para manipular objetos e sociável por natureza. O lixo químico perigoso para ele foi despejado em países em desenvolvimento como o Brasil. Um ser humano em países como o Brasil é um animal racional com capacidade de criação, habilidade para manipular objetos e sociável por natureza.
2001, quando fui chamado pela Prefeitura Municipal de Paulínia, inicialmente para atender a população que morava no entorno da empresa em questão. Quando nós viemos aqui, os moradores tinham queixas de que a água que eles bebiam tinha um gosto horrível e lembrava perfeitamente produtos químicos. E tinha várias patologias que eles mesmos diziam, várias alterações de saúde, que não era compatível, vamos falar, se fosse um ambiente não contaminado por produtos químicos. Bom, a primeira coisa que a Shell fez é um mandado de citação de obrigação de fazer, me obrigando a vender a propriedade para ela, que ela tinha mandado avaliar, mandando vender a propriedade para ela por um valor que ela estipulou. Ela falou, ó, avaliei, vale X, seu dinheiro está aqui. Eu falei, eu não quero vender, eu estava morando aqui, e com esse dinheiro eu não compro outra chácara igual a minha. Me ofereceu um tanto em dinheiro, mas com a condição de eu abrir mão de tudo, de saúde, de tudo que pudesse imaginar. Então, eu trabalhei na Shell e depois BASF, né, uma média de 17 anos. E mesmo com a utilização de máscaras e macacão, tudo, a gente recebia respingos e sentia o vapor dos produtos ainda, mesmo com a utilização das máscaras, né? Eu trabalhei na Shell quase 18 anos. Eu peguei o menino que o vaso transbordou, transbordo de produto, caiu em cima dele. Eu tive que arrastar ele, levar para um chuveiro de emergência, dar um banho nele e buscar roupa para ele poder... Né? Esse tipo de situação é escondido. Sempre aconteceu dentro da fábrica, respingo, transbordo de vaso. A Shell comenta que ela ia colocar, praticamente ela estava jogando no solo, base chão, meio quilo de aldrin, praticamente 12 endrins da vida lá, por hora. Então ficava o quê? Como a fábrica girava 24 horas no início, praticamente 12 quilos por dia de produtos era jogado no chão. Eu trabalhei de 86 a 95. O nível que nós ficamos exposto está 160 vezes acima do permitido pela Organização Mundial de Saúde. Eu trabalhei na Shell durante 9 anos. A cozinheira me alertou que todo dia de manhã ela tinha que chegar e abrir a torneira, esperar uma meia hora para a água ficar clara, para ela poder fazer o café e preparar a comida para a gente. Daí eu pedi para ela me colher um copo dessa água. E ela me colheu. Quando eu vi o copo de água, quase que eu caí dura. Era uma água preta, escura, que nem café. São diversas provas que já foram produzidas e que nos levam à convicção de que essa população tem que ser acompanhada. Existem 20 milhões de substâncias químicas conhecidas. Cerca de 200 mil são usadas mundialmente. O uso indevido, as más condições de armazenamento, a exposição sem proteção podem ser letais. As substâncias químicas são jogadas no ar. O ar que respiramos. No solo. O solo onde plantamos. E nos rios. Os rios que fornecem a água que bebemos. O resultado? Câncer, leucemia, anemia, conjuntivite, asma, náuseas, fibrose pulmonar, dermatites, queimaduras, hepatite. A chaminé era em frente da minha casa, em frente do meu portão. Então, eles queimavam as coisas, vinha tudo em brasa. Caía em casa, a gente chamava de vagalume vermelho, porque vinha tudo em brasa, eu com meus filhinhos pequenos. E aí ficava, acho que toda essa contaminação, tudo que a fuligem do que eles faziam lá dentro, ou mesmo na fumaça dos incineradores, ficava em cima das plantas. Eu não podia encostar numa árvore, num capim, numa folha, que eu ficava em carne viva. Na ocasião, cerca de 82% tinha sintomatologia e tinha resultado positivo nos seus exames, confirmando então que tem um quadro de intoxicação crônica exógena. Então, o que se faz com essa população? Se espera adoecer para daí falar que existe um nexo causal? Não.
Na realidade, se acompanha essa população e se previne esse adoecimento. Em 92 começou a alteração de número de plaquetas, que veio subindo, né? Subindo aí até 95, 96, né? Que chegou a um nível já máximo que atingiu, né? E nível de enzimas do fígado também, né? Depois veio a notícia que meu baço estava aumentado, né? E em 98 eu tive uma vasculite cerebral, né? Depois dessa vasculite, o que sobrou de sequela foi umas convulsões parciais, né? Eu tive uma doença renal, que chama síndrome nefrótica, causada por hidrocarboneto e por solvente clorado e organos clorado. Isso detectado numa perícia indicada pelo juiz da vara trabalhista. Então afetou primeiro a minha parte reprodutiva, eu não consegui engravidar, e quando eu consegui engravidar, o veneno atravessou a placenta e atingiu a formação do meu filho. Então meu filho nasceu com problema. Ele tem 19 anos hoje, ele não fala, ele começou a andar com 6 anos de idade. Ele apresentou um atraso neuropsicomotor, ele não conseguiu ser alfabetizado, e com 5 anos de idade eu levei ele para fazer um exame de genética com o Dr. Walter Pinto Júnior, e ele me deu o laudo dizendo que na 4ª ou 5ª semana de gestação fatores ambientais atuaram na formação do Léo. Porque o que acontece em formação de pessoas que não conhecem como atua esses diversos produtos químicos no nosso organismo. Quais são as alterações, quais os distúrbios metabólicos induzidos, etc. Como não tem esse conhecimento, é muito mais fácil dizer que não tem nada e que são fisiopatologias clássicas. Por que hoje o foco é a questão do atendimento à saúde? Tá? Nós já verificamos alguns casos em que o diagnóstico de um determinado trabalhador, ele não foi um diagnóstico precoce, tá? E no curso da ação, esse trabalhador veio a falecer. Das 50 pessoas que faleceram, eu trabalhei com mais ou menos 40. Agora, se tudo estava dentro dos seus conformes, como aconteceu com um colega nosso, no mês de dezembro de 2002, eu não me lembro se foi no dia 10, se foi no dia 15 de dezembro, ele saiu do consultório com todos os exames dele, bonitinho. Doutora Fernanda falou, você está 10. Ele saiu e comentou com o pessoal, ó, estou bem, meus exames tudo negativo, tudo ok. Dia 25 de dezembro, isso quer dizer o quê? 15 ou 25 dias depois. Ele estava sendo enterrado, câncer no estômago. Câncer do estômago aparece da noite para o dia. Só para você ter uma ideia, a população de Campinas, quando estava em 850 mil habitantes, teve, numa população de 450 mil homens, teve 20 homens com câncer de tireoide. O câncer de tireoide, ele é mais propenso a pegar, por exemplo, nas mulheres do que nos homens. Numa população de 840 funcionários, teve aproximadamente 60 pessoas com câncer de tireoide, mais que a população de Campinas. Eu tenho hoje distúrbio, né? Perda de memória, insônia, você não consegue dormir um sono assim normal. E vamos dizer, o que mais da situação? Eu passo com centro de referência do trabalhador e hoje eu sinto muita dor, vamos supor, eu tenho uma dor como se fosse uma dor cálculo renal. Eu tenho, mas é como se fosse a dor e tá me incomodando muito, mas você não tem hoje um plano de saúde. O SUS é muito demorado para esse tipo de situação. Nós lamentamos que o SUS, na realidade, que esteja hoje atendendo essa população, quando na realidade esses cuidados deveriam ser de responsabilidade sim da empresa. As despesas com tratamento, o que eu não consigo na rede pública, o que eu tenho que comprar, eu
recorro aos meus filhos, né? O que não dá para mim custear, né? Com o pouco que eu ganho, né? Porque não dá, são muito caros os remédios, né? O que mais me chama a atenção, por se tratar de uma área contaminada desse porte, nós estamos aqui mais à direita, vocês vão ver que para a direita, tem uma empresa chamada Kraton, né? Essa empresa está situada no terreno da Shell, considerada uma área contaminada também, que está ao lado da unidade do Ionol, que foi uma área também que contaminou bastante o solo, e continua tendo trabalhador nessa unidade. Então, o nosso movimento começou a tomar uma força em 2001, quando o Sindicato dos Químicos convocou vários trabalhadores para uma reunião na sua sede, junto com representantes dos moradores, né, em função da contaminação ambiental e humana. Lá nessa reunião do sindicato, o sindicato já estava desconfiado disso aí, né, e do que tinha acontecido alguma coisa de grave aqui. Naquele momento, né, ficou muito evidenciado que a situação para esses trabalhadores, por causa da exposição, a situação era muito grave. A gerência fica falando na boca miúda para os trabalhadores, olha, essa luta vai comprometer a nossa produção. A Shell, a matriz, se começar a fazer muito barulho ambiental, eles vão levar essa fábrica daqui, eles vão fechar. Esses investimentos são muito caros, o sindicato está mexendo no vespeiro. E nós insistimos e fomos fazer esse debate com os trabalhadores. O importante é a saúde, o importante é a vida. Nós somos a favor de que se produza, nós defendemos o emprego, mas tem que ser uma produção que não tire a vida dos trabalhadores. Ele vai lá para ganhar a vida e não para deixar a vida. Naquele momento a gente não tinha